A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, e versículo de número 6, 7 e o versículo de número 9. Primeiro 6 e 7, que vai nos dizer assim: Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Agora nós vamos ler o versículo 9, que vai nos dizer assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Tudo que algumas pessoas aqui precisam é ser forte. Em momentos de adversidade, em momentos de batalha, em momentos de guerra, muitas vezes vamos estar em uma grande exaustão e a nossa vontade vai ser de parar. A nossa vontade vai ser de retroceder. A nossa vontade muitas vezes vai ser de desistir, de estagnar. Mas Deus está dizendo para você hoje, por intermédio desta palavra, você precisa ser forte. Você precisa ter coragem. Você precisa se levantar para que você possa viver os meus propósitos, diz o Senhor. O Senhor nosso Deus, irmãos, Ele nos faz promessas. Agora, para vivermos as mesmas, nós precisamos fazer a nossa parte. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui na história de Josué. E é exatamente isso que está acontecendo na história de pessoas que estão me ouvindo agora. Você precisa fazer a sua parte para viver o que Deus designou para você. Você precisa se levantar. Você precisa se posicionar para que Deus cumpra a boa a boa palavra dele na sua vida. Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai cumprir a boa palavra dele na minha vida. Eu vou me posicionar e Deus vai cumprir a boa palavra dele na minha vida. Josué estava passando por um momento delicado. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que também estão passando por momentos delicados. E tem momentos delicados, irmãos, que a gente às vezes enfrenta, que nós não temos força de nós mesmos. E hoje Deus diz pra você: eu sei que sozinha você não conseguiria. Eu sei que sozinho você não conseguiria. Nós sabemos que se Josué tivesse aqui sozinho, ele não conseguiria. Não conseguiria se levantar, não conseguiria ser forte, mas ele estava recebendo de Deus uma palavra. Irmãos, Deus não vai fazer o que é pra gente fazer. A nossa parte, quem fazemos somos nós. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Deus faz aquilo que precisa ser feito, mas somos nós que temos que nos esforçarmos para vivermos os propósitos de Deus. Para vivermos aquilo que Deus designou para a nossa história. O Senhor tinha escolhido a Josué como sucessor de Moisés, certo? O Senhor tinha algo grande para cumprir na história dele, por intermédio da história dele. Ele ficaria ali no lugar de Moisés. O Senhor já havia designado isso, mas Josué precisava fazer a parte dele. Josué precisava se levantar para viver o propósito de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, ele faz promessas para mim, para a sua vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos, irmãos, Deus não vai cumprir as promessas dele. Porque aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai fazer por nós. Se Josué escolhesse ficar estagnado, se Josué não quisesse obedecer, não quisesse ouvir a voz do Senhor nosso Deus, ele não seria a pessoa escolhida para introduzir os filhos de Israel na terra que manda leite e mel. Tem momentos na minha e na sua vida que se a gente não se levantar, irmãos, e não fizermos a nossa parte, nós não vamos viver promessas. Muitas pessoas, elas ficam perguntando a Deus: Deus, cadê a promessa? Deus, cadê aquilo que o Senhor falou? O Senhor deve ter errado o endereço. Senhor, porque o Senhor prometeu, se o Senhor não ia cumprir, só que você tem feito sua parte. Você tem se esforçado para viver a promessa? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que nós sermos portadores de promessas não nos isenta a nos posicionarmos como Deus ele quer. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor falou 3 vezes com Josué que ele precisava ser forte e corajoso. Ele tinha uma missão. O Senhor me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para te dizer: tu precisa ser forte, tu precisa ser corajoso, tu precisa ser corajosa,
porque você tem uma missão de Candoramanchurabaia. Tem coisas que só vão acontecer, irmãos, quando nós nos posicionarmos. Quando nós fizermos a nossa parte, aí faça a sua parte, minha irmã. Faça a sua parte, meu irmão, se levante. Comece a ter coragem. Comece a ter força. Porque essa palavra é de Deus, ela é uma injeção de ânimo para algumas pessoas. Da mesma forma que Deus, ele falou com Josué, ele está falando contigo por intermédio dessa palavra. Ele está te animando a você se levantar, a você se inscrever naquele curso, a você fazer aquela faculdade, a você colocar algo para vender, a você se posicionar em um casamento, no meio de uma família, a você aceitar o seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus tem designado para você. Você precisa fazer a sua parte, irmãos. Deus traz resultados para nós, sim, Deus traz. Os resultados que nós temos, irmãos, é porque Deus é gracioso, é misericordioso, é bondoso. Mas Deus, ele não nos isenta de fazermos a nossa parte. O Senhor não nos isenta de nos esforçarmos para vivermos aquilo que ele tem direcionado para a nossa vida. Imagina comigo. Se Deus nos entregasse tudo de mão beijada, se Deus nos desse tudo assim, ó, de maneira rápida, de maneira fácil, você acha que nós valorizaríamos? Não valorizaríamos não, irmãos. As pessoas que têm as coisas de mão beijada, as pessoas que têm as coisas muito fáceis, elas tendem a não valorizar. E Deus está falando com pessoas aqui por intermédio desta palavra. Valorize aquilo que eu, o Senhor, coloquei nas suas mãos. Se posicione para viver. Se posicione para viver um casamento restaurado. Se posicione para ter um ministério sólido, um ministério abençoado. Se posicione para ser usado por Deus como Ele disse que você seria. Se posicione para que a sua cura chegue. Você tem que fazer a sua parte. Josué precisava ser forte, ser corajoso, porque Deus tinha uma missão para com ele. Ele faria o povo herdar a terra que, sob juramento, Deus havia prometido dar aos pais deles. Josué tinha uma missão. Por intermédio desta palavra, o Espírito Santo, ele fala com homens e mulheres: eu tenho uma missão contigo, e tu sabes do que eu falo. Só que você está vivendo processos que estão querendo te estagnar. Processos que estão querendo te parar, porque tem horas que o cansaço é tão grande, irmãos. E o Senhor não nos julga por isso. Mas Ele traz uma palavra como injeção de ânimo, como alguém que ama o seu filho, a sua filha e não quer perder. Ele está dando uma injeção de ânimo em você para que você não se perca, para que você não desista, para que você não pare. Porque se Deus não for a sua força, você desiste. Se Deus não for a sua fortaleza, você para. Rabaiacandoramante de rasto. Tiveram pessoas aqui que falaram para Deus: Deus, eu só não desisti por causa do Senhor. Eu só não desisti porque eu sei que foi o Senhor que colocou este sonho, este projeto, este relacionamento, essa família na minha história. Mas está difícil, Senhor. Aqui também estava difícil para Josué. Josué tinha perdido o seu líder, aquele em quem ele se espelhava, aquele que ensinou tudo o que ele sabia, irmãos. Para ele não estava sendo fácil. Mas Deus sabia que ele poderia se colocar de pé. Se Deus, ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é porque ele sabe que você pode se colocar de pé. É porque ele sabe que você pode se posicionar. É porque ele está hoje te capacitando para que isso aconteça. Eu não vim falar sobre a sua capacidade, porque se fosse sobre a nossa capacidade, nós não nos levantaríamos diante de algumas situações, diante de algumas adversidades. Mas é sobre ele, é sobre Deus, é sobre a palavra dele, é sobre o ânimo que ele traz, é sobre o renovo, é sobre a força. Ei, ramancho decando, ramanda candara rasturi andaraia. É sobre o refrigério de alma. Eu vejo o Senhor visitando pessoas aqui de maneira completa, do alto da cabeça à planta dos pés, e dizendo: eu estou te fortalecendo, faz a sua parte, se levanta, seja corajosa, seja corajoso, não deixe o medo te dominar, não fique pensando no que poderia dar errado, mas invista até dar certo, faça a sua parte para que Deus venha trabalhar ao seu favor. Irmãos, ser forte era tão essencial, era tão necessário, era tão preciso, que Deus fala 3 vezes com Josué para ele ser forte. Você está vendo o quanto nós sermos fortes diante de algumas batalhas, diante de algumas adversidades, surte um efeito muito grande na nossa vida? O posicionamento de Josué diante da dor surtiu um grande efeito na história dele.
Ele se tornou um grande líder, porque ele resolveu se posicionar como Deus estava direcionando. Ele resolveu não dar lugar à dor do momento, mas ele resolveu ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Seja uma pessoa que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. Seja uma pessoa que ouve os direcionamentos do Senhor e faz aquilo que Ele está ordenando. Se você fizer isso, você vai ter êxito. Se você fizer isso, as portas vão se abrir, a libertação vai acontecer, a cura vai chegar. Vai haver na tua vida uma resposta. Deus quer tirar pessoas aqui da mesmice. Ele quer te fazer viver milagres. Ele quer te fazer viver promessas. Ele quer trazer respostas para a sua vida. Agora depende do seu posicionamento. O que depende aqui é de você fazer a sua parte. Irmãos, tem coisas que somos nós que temos que fazer. Se levantar, se posicionar, tomar o posicionamento de líder que Deus não faria por Josué. Tem coisas que Deus não vai fazer por mim. Tem coisas que Deus não vai descer do céu para fazer por você. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para você ter êxito, você precisa se levantar, ser forte, ser corajoso e não se apartar do livro da lei. Continuar andando nos caminhos, nos desígnios do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se levante. Se levante e continue trilhando aquilo que Deus direcionou para a sua vida. Continue andando na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Você vai ver planos acontecendo. Você vai ver portas se abrindo, sonhos se concretizando. Deus faz o impossível acontecer na vida daqueles que se posicionam e não esquecem dele. Tem muita gente que se levanta, irmãos. Tem muita gente que se ergue, que a vida começa a mudar e esquece de Deus, mas aqui o Senhor estava deixando bem claro para Josué: você tem que se levantar, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, mas não esqueça que para ter êxito, você precisa estar meditando no livro da lei, você precisa estar perto, rabaiacando, oramante, o derrasto do teu Deus. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você hoje: eu estou te animando, eu estou te erguendo, eu estou te levantando, mas não esqueça do Deus que fez isso na tua vida, não esqueça do Deus que foi fiel na tua história quando você estava caído, como Josué estava aqui, quando você estava prostrada. Irmãos, porque tem fases que nós estamos caídos, caídas, prostrados. Muitas vezes as adversidades são tão grandes, mas Deus tem misericórdia de nós. Deus teve misericórdia de Josué, e eu vejo por intermédio dessa palavra o Senhor tendo misericórdia de pessoas que estavam prostradas, exaustas, cansadas. Deus está te renovando, Deus está trazendo refrigério. Deus não vai deixar a sua história da forma que está. Declare comigo: meu Deus está me visitando, me renovando e me dando coragem. O meu Deus está me visitando, me renovando e me dando coragem. Sua história não vai ficar da forma que está. Não sei como é que você entrou aqui. Não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Quais são as dores que você tem passado e você tem pensado muitas vezes que você não vai conseguir vencer. Porque tem momentos, irmãos, que é assim. Que a gente pensa que nós não vamos conseguir. Realmente, pela nossa própria força, a gente não consegue. Pela própria força de Josué aqui, ele não teria êxito. Mas Deus, ele mostrou que estava com Josué, o fortalecendo, o animando. Trazendo palavras que o renovou, que o fortaleceu. Deus hoje traz palavras que está te fortalecendo, que está te levantando, que está te animando. Deus está contigo. Da mesma forma que ele esteve com Josué. Versículo de número 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Ou seja, não sou eu que estou te ordenando. A ordem hoje não vem dos homens não, meu irmão. A ordem hoje, minha irmã, vem dos céus. Vem do próprio Deus para a sua vida. Deus está dizendo: não te mandei eu. Não sou eu que estou ordenando. Quando ele manda, tudo obedece. Rabacandaramandacandaraia. Eu vejo desânimo caindo por terra, depressão, tristeza, angústia, ansiedade, medo do amanhã. O Senhor está dizendo: eu estou te fortalecendo, eu estou te animando, eu estou te levantando para você prosseguir, para você não desistir, para você ver os meus propósitos. Deus tem propósitos para cumprir na tua casa, no teu ministério, na tua saúde, nas tuas finanças. Ele te fez promessas, porém hoje você está abatida. Porém hoje você está abatido, mas o Senhor te encontra por intermédio desta palavra, te fortalecendo. Há um fortalecimento. Ramante, decando, rabacando, ramandaracandaраia. E o Senhor está falando contigo por intermédio desta palavra. Eu te fortaleço para você não desistir.
Eu te fortaleço para você não parar. Quem está te ordenando sou eu, o Senhor. Seja forte e corajoso. A luta pode estar grande, mas Deus está com você e Ele já te deu vitória. Não tenha medo, não temas, nem te espantes. Pode até parecer que você não vai conseguir vencer. As lutas podem serem grandes, mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu te darei vitória. Eu estou contigo. O teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor não te deixa. O Senhor não te desampara. E é por isso que você hoje está sendo fortalecida. É por isso que você está sendo renovada para viver a promessa de Deus. Josué se tornou um grande líder. Josué se tornou um homem, irmãos, muito abençoado. Deus mostrou que estava com ele de maneira tremenda, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que esta palavra está mexendo em você por dentro. Deus está te renovando, está te animando. Não deixe isso passar desapercebido. Se levante e diga: a partir de hoje eu vou tomar a iniciativa. A partir de hoje eu vou tomar a posição. A partir de hoje eu vou vencer o desânimo, o cansaço, a tristeza, o medo, rabaiacando, ramanto de rasto. Eu vou vencer aquilo que parecia que era maior do que eu, pois o meu Deus, que é maior do que todas as coisas, já determinou uma palavra e eu me apego nela. Ele está comigo. Ele me garantiu que ele me daria vitória. Ele me garantiu que a porta se abriria. Ele falou comigo e eu vou crer na palavra dele. Só creia na palavra de Deus. Não adianta, irmãos, nós termos promessas, nós termos sonhos, projetos de Deus se nós não crermos nele. Nós temos que nos apegar no Senhor, porque ele cumpre a sua boa palavra. Ele cumpre aquilo que ele fala. Ele é fiel. Seja forte, seja corajoso, porque Deus está contigo e certamente ele vai te dar vitória e não tardará. Eu vejo Deus animando pessoas por intermédio dessa palavra, erguendo para você ver o propósito de Deus. Se levante a partir de hoje e você vai ver sua história mudar. Deus é contigo. Grandes coisas ele tem para fazer na sua história e por intermédio da sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus fiel, que cumpre a tua boa palavra. O Senhor é um Deus, Pai, que renova, que anima, que restaura, decandaramanda, candaraia, que fortalece o teu filho, a tua filha. Ah, Senhor, eu vejo pessoas aqui sendo fortalecidas de maneira especial, fortalecidas para continuar, para não desistir, para viver propósitos, Senhor, para se levantarem a partir de hoje e viver os teus sonhos e viver os teus projetos, porque o Senhor não errou o alvo, o Senhor não errou o endereço, Pai. O Senhor escolheu o teu filho, a tua filha, como o Senhor escolheu a Josué, mesmo em meio a fragilidades, mesmo em meio aos cansaços, mesmo em meio à exaustão deste mundo, Senhor. O Senhor está com teu filho, está com tua filha. Renova, levanta, ergue, anima, para que eles possam viver os propósitos que o Senhor tem designado para eles. O Senhor não errou o endereço quando o Senhor os escolheu, mas o Senhor os escolheu para viverem promessas, e eu sei que eles viverão como Josué viveu. Pai, eu creio que o Senhor hoje está animando, que o Senhor está levantando, renovando, e os teus filhos serão outros após essa palavra, Pai. Eles se levantarão e a vida deles mudará em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir
restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele é fiel. E hoje Ele está te fortalecendo. Hoje Ele está te animando. Ele está te levantando. Ele está te renovando. O Senhor, Ele sabe como você entrou aqui. Ele sabe como estava a sua vida. E Ele diz para você, por intermédio dessa palavra, tudo começará a mudar. Porque eu estou trazendo coragem. Eu estou te animando. Eu estou te levantando novamente. Eu estou te erguendo para que você possa cumprir aquilo que eu, Senhor, designei para a sua história. Só confie na palavra do Senhor. Escute a palavra e coloque em prática. Faça a sua parte, pois Deus já está trabalhando ao seu favor, e certamente Ele fará a parte dele e o nome dele será glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.